Olá, gente. Hoje nós vamos falar das revoluções inglesas, a Revolução Industrial. Então, logo de início, nós vamos falar sobre as políticas dos cercamentos e o que ela garantiu à Inglaterra, que foi a matéria-prima e a mão de obra barata. E aí, o que é que consistia tudo isso? O que era essa política de cercamento? Consistia na expulsão dos camponeses das terras comunais. E essas áreas que foram desocupadas passavam a ser utilizadas como pastagem para as ovelhas, que posteriormente seriam a principal matéria-prima das manufaturas têxteis da Inglaterra. Então, a partir desse período, se inicia a dinastia Stuart, que foi governada por Jaime I. E aí ele deu continuidade a uma política absolutista, ou seja, uma política onde centralizava todo o poder na mão do rei. Entretanto, ele começou a enfrentar uma forte oposição da burguesia. E enquanto o rei lutava pelo poder absoluto, a maioria dos parlamentares defendia o que? Uma limitação desse poder real. Então, em 1614, Jaime I fechou o Congresso e acirrou ali os ânimos da burguesia. Ele também perseguiu os católicos e puritanos e muitos desses migraram para a América. Então, a partir daí começa-se o que? A Revolução Puritana. De um lado estava Carlos I, cavaleiro do rei, era anglicano, católico e de grandes donos de terra. Então, esses eram o que pertencia ao lado que favorecia o rei. Do outro lado estava Oliver Cromwell, que com ele estavam o exército dos cabeças redondas, puritanos e defensores do parlamento. Então, após alguns anos de batalha, o exército do parlamento, liderado por Cromwell, ele teve o quê? Ele teve uma certa vitória. E aí ele conseguiu fazer o que ele queria, né? Que era dar essa liberdade ao parlamento. Então, Carlos I é preso e foi condenado de traição à pátria e executado. Então, na República de Cromwell, ele veio fazer também justamente aquilo que ele lutou contra, que era centralizar o poder. E ainda fechou o parlamento e governou de maneira ditatorial, ou seja, de maneira bem autoritária. Mas o seu governo ele não teve muita oposição. Por quê? Porque ele atendeu aos interesses da burguesia. Então, por isso que o seu governo, logo de início, não foi perseguido. Então, o governo dele afastou o quê? O que foi que o governo dele fez? Afastou as possibilidades de mudanças e desenvolveu uma economia que estimulava o comércio marítimo. Mas aí, após a sua morte, seu filho, Richard Cromwell, não conseguiu manter-se no poder com a mesma eficiência e carisma e renunciou alguns meses depois. Então a gente vê que a partir daí começa-se outra revolução, chamada de Revolução Gloriosa. E nessa revolução ela recebe esse nome pelo fato de não ter ocorrido de forma violenta e nem ter havido derramamento de sangue. Então o parlamento vence Jaime II com relativa facilidade e entrega o governo inglês a Guilherme III. Então, a partir daí, o rei é obrigado a assinar a Declaração de Direitos. E, a partir de então, cabe ao parlamento elaborar as leis, restringir o poder real e convocar o exército em caso de guerra e ainda garantir a liberdade de expressão. Tinha também ainda o ato de tolerância, que dava liberdade de culto para os protestantes. Os católicos, porém, continuavam ainda proibidos de cultuarem, né? Então, dava liberdade para uns, mas proibia os outros. Então, aí, a partir de então, começa-se, após a Revolução Gloriosa, a industrialização mais efetiva em relação à Inglaterra, que a gente chama de Revolução Industrial. Então, por que que a Inglaterra foi a pioneira? Porque ela tinha capitais já disponível, né? Tinha jazidas de carvão e ferro, tinha toda uma supremacia naval, mão de obra, que é o principal, né? Ali, além da matéria-prima, e uma ética protestante, né? Então, o parlamentarismo, né, em inglês, e o liberalismo. E, além de tudo isso, uma posição geográfica favorável para tudo isso daí. Então, a partir dessa industrialização, com todos esses fatores que vieram a favorecer o pioneirismo na Inglaterra, tem um processo que nós chamamos de êxodo rural,
onde as pessoas que estavam no campo, né, eles desempregados, ganhando poucos dinheiro, o que é que eles tinham? Eles tinham o desejo de enriquecer. Então, eles começaram a ir para a cidade em busca de quê? De uma vida melhor, em busca de salários melhores, já que no campo os salários eram miseráveis. Então, a partir daí, eles começam a ir para a cidade, é o que nós chamamos de êxodo rural, em busca de emprego. Então, naquela época, esses trabalhadores das fábricas eram chamados de operários. E aí, o que que acontece? A gente vai falar um pouco das condições de trabalho desses operários, onde, primeiro de tudo, os horários de trabalho eram bastante prolongados. Eles trabalhavam em média de 12 horas por dia. O trabalho também era muito duro, muito cansativo. E em caso de acidente, eles não tinham nenhum tipo de proteção. O local de trabalho também era muito sujo, barulhento e cansativo. Então, essas coisas todas vieram fazer com que esses operários viessem a lutar por melhores condições de vida, né? Então, os operários começaram a formar as associações e fizeram as primeiras exigências aos patrões. A principal arma do operário contra os patrões foi a greve, né? Então, eles começavam a fazer as greves e se formava agora um grupo social, o operariado. Então, pessoal, essa é a nossa matéria de hoje, nosso conteúdo de hoje, onde nós falamos um pouco sobre as revoluções inglesas e eu quero agradecer a vocês pela atenção. Até a próxima aula.